Boa tarde, irmãos. Graças ao Senhor Jesus a todos. Amém. Vamos dar início ao nosso culto. Vamos iniciar com oração. E nessa oração, eu gostaria que você apresentasse tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus está colocando no seu espírito, no seu coração agora. Porque muitas vezes a gente tem a nossa relação de pedidos, né? A gente tem o nosso livrinho de oração, a gente tem tudo. Mas acabamos esquecendo dos pequenos detalhes, aqueles detalhes de que muitas vezes a gente tem que deixar Deus fazer, mas a gente continua pedindo, né? E daí chega uma hora que Deus ele fala assim: tudo bem, eu já sei, mas agora deixa eu falar o que eu tenho para falar contigo. Então que nessa hora seja isso, e que nós estejamos nos preparando. Eu creio que todos já vieram assim preparados, mas preparando mais para sermos ministrados na hora da adoração e levarmos ao Senhor a nossa adoração, como também na hora da palavra, de sermos ministrados pela palavra. Amém? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos, Pai. Somos gratos pelo seu amor, gratos pelo seu cuidado, gratos pela sua presença. Mais uma vez diante de ti, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Pedimos perdão pelo pecado, Senhor, dos nossos irmãos, pelas suas transgressões, e também pelo pecado dos nossos antepassados e pelo pecado dos antepassados dos nossos irmãos. Para que a sua glória, Senhor, seja revelada e para que não haja nenhum impedimento, nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, nos impulsione a orar da maneira que o Senhor quer. Não coloque, Pai, ou permita que as palavras que saem da nossa boca sejam porque a nossa alma, ou muitas vezes o nosso inconsciente, ou até mesmo as palavras ou as informações que vieram, possam atrapalhar ou gerar quaisquer tipos, Pai, de pensamentos, mas que antes sejam as palavras que vêm exatamente do trono de Deus, as palavras daquilo que realmente nós necessitamos, as palavras daquilo que o Senhor quer fazer neste tempo. Então, diante disso, Espírito Santo de Deus, o Senhor tem total liberdade para fluir, para fazer e para, Senhor, nos mostrar tudo que o Senhor quer para nós nessa hora. Desde já consagramos este culto a Ti, Senhor. Consagramos este período diante de Ti. Consagramos, Pai, toda a nossa vida diante do Seu altar. Consagramos tudo para que o Seu amor, o Seu poder e a Sua graça sejam refletos e que a Sua benignidade, a Sua bondade e a Sua fidelidade continuem diante, Pai, da obediência que nós estamos executando na Sua palavra, Senhor. E é isso, Pai, que nós queremos nessa hora. Nós não queremos simplesmente ver ou enxergar ou ter, Pai, como referência aplausos ou até mesmo, Pai, qualquer tipo de elogios, ou muito menos, Pai, pessoas dizendo, falando: não, Senhor, o que nós queremos é nos prostrar diante de Ti, nos render, nos rasgar diante da Tua face. Se for através de uma celebração, que assim seja, mas se for através de uma adoração também. Mas independente do nível de adoração que formos flutuar a Ti com os louvores ou com a palavra, que seja algo que faça, Senhor, com que realmente haja um mover profético sobrenatural neste tempo, nesta hora, em nome de Jesus. Seja quebrado desde já todo tipo de barreira, cercas, dardos, laços, qualquer tipo de palavra, qualquer tipo, Senhor querido, de insinuação, quaisquer obras de macumbaria, de feitiçaria, de voodoo, qualquer obra, Pai, que foi feita, Senhor, ou qualquer oração contrária, que seja desfeito e destruído para a glória do Seu nome. Assim oramos em nome de Jesus, para que o Senhor faça, cumpra, flua e estabeleça, Senhor, mais uma vez o Seu reino. Que nada fique, Senhor, mais da maneira que está. Antes de tudo, Senhor, seja, Pai, alinhado à Sua vontade, ao Seu querer, e quem o Senhor quiser, quem o Senhor assim permitir que esteja agora, Pai, neste nível,
gratos, Pai. Somos gratos porque tudo está diante do seu querer, diante da sua vontade. O culto é a Ti, Senhor. O culto é para Ti. E que estejamos prontos para poder oferecer o nosso melhor culto a Ti. Não, Pai, olhando ou esperando nada em troca, mas simplesmente agradecendo a Ti por tudo. Porque se estamos aqui, é porque a Sua glória nos sustenta. Se estamos aqui, é porque o Seu poder nos manteve em pé. Se estamos aqui, é porque o Senhor ainda tem muitas coisas a fazer em nós, por nós e através de nós. Oramos por todos os nossos irmãos e irmãs, até aqueles, Pai, que perderam seu ente querido agora, Pai, por esses dias. Colocamos todos os Teus filhos nas Tuas mãos. Apresentamos, Pai, cada família aqui representada. Apresentamos todos os patriarcas e as matriarcas, Pai. Apresentamos todos os filhos e filhas. Apresentamos todos aqueles que conhecem a Sua palavra, mas que por algum motivo não estão querendo mais Te servir, simplesmente porque a informação que chegou aos seus ouvidos foi maior do que a entrega e a devoção que eles tinham a Ti, Senhor. Então conserta isso, alinha isso, Pai, para que eles estejam contigo dia após dia, e essa presença seja real, e essa presença seja manifesta, Pai. Que venha o Seu reino, Senhor, que estabeleça o Seu querer, que estabeleça a Sua graça, a Sua vontade, Senhor, e que este culto, Senhor, seja um culto aonde possamos, Pai, mergulhar e fazer com que a Sua glória ela seja revelada em todos os níveis que o Senhor assim quer. Mostre para nós, revele em nós tudo o que precisamos, tudo o que necessitamos, para que o Seu amor, Senhor, o Seu amor seja completo em nós. Somos gratos a Ti, Pai. Muito obrigado, Senhor. E que continuemos, Pai, nesta presença, nesta unção, nesta graça, Senhor, nesta glória, Pai, refletindo o Seu amor. Muito obrigado, Senhor. Graças Te damos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Santo é Teu nome, Pai, aleluia. Glórias a Ti, Senhor, maravilhoso Tu és, Pai. Santo, 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 santo és Tu, Senhor. Oh, aleluia. Somos desejosos do Teu lugar. Aleluia. Que nós venhamos comigo para que o Senhor conheça do Teu lugar. Leva-nos a terra. Leva-nos a lugares altos da Tua presença. Leva-nos. Aleluia. Glórias a Ti, Pai. Vem e toma o Teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a Ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração, Teu jardim particular. Vem regar-me com uma unção, para que eu possa exalar Teu ser. Vem, toma o Teu lugar. Vem e toma o Teu
Tira o nosso medo, Senhor. Tira o nosso controle. Entregamos a Ti, Senhor. Toma teu lugar em nós. Toma teu lugar em nós. Toma teu lugar em nós. E leva-nos a ver. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como um altar. Um trono de louvor, entrego a Ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração, o teu jardim particular. Vem entrando com unção, pra que eu possa exalar teu ser. Dá-me tuas asas, pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas pra te alcançar os lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Não nos esqueçamos disso. Quando tudo estiver difícil, quando tudo estiver confuso, nós temos Deus que quer nos levar a um lugar diferente, a um lugar que não tem dor, a um lugar que nos faz sonhar ao invés de sofrer, que é mais da presença dEle. Ele habita em você em todos os momentos. Ele habita em você. Ele escolheu estar com você. Ele escolheu estar aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado por quem Tu és. Obrigado por quem Tu és. Obrigado por quem Tu és. E diante de tudo isso, Ele tem promessas para nós. Que não venhamos desistir dos nossos entes, da nossa família, pois a nossa casa será bendita no Senhor. Os nossos serão benditos no Senhor. E o nome do Senhor será glorificado. Aleluia. Este não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver
tua vez florescer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te fazer esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão os teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Então eu posso dizer em nome de Jesus, o Senhor continuou com a promessa também, e grandes coisas vão acontecer. Aleluia. Não, este não pode ser teu fim. Não é o que Deus olhou pra ti, não podes aceitar ver a tua família se acabar, a tua esperança se apagar, tua vez florescer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te fazer esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão os teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa, benditos serão os teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Abençoe a sua vida, Senhor. Abençoe os seus filhos que permanecem de pé. Traz novamente a esperança para eles, Pai. Porque muitos deixaram de crer. Muitos deixaram de crer que o Senhor pode fazer alguma coisa pelos seus. Tudo em volta dizendo que não vai dar certo, que não vai conseguir, que não vai dar certo, que não vai conseguir, que não vai adiantar, que não adianta mais orar, que não adianta mais falar. Mas nós temos o Senhor, e o Senhor é a nossa maior esperança. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda as famílias que precisam de Ti. Quantas famílias de periferia nós somos, tenentes presos fisicamente, em presídios, presos nas drogas, nos vícios, nas prostituições. Senhor, visita, transforma. Nós temos a bênção sobre as nossas vidas, nós temos a promessa sobre nós. Visita, Senhor. Visita. O Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer.
Sabe, queridos, muitas vezes na caminhada com o Senhor, as pessoas olham para nós, torcendo para que as coisas deem errado, para que a gente coloque a nossa fé em xeque, sabe? A prova. Ah, quero ver até onde essa pessoa vai chegar agora. Quero ver até onde ele e ela vai chegar. Agora está dando tudo errado. É fácil pagar de crente quando está tudo bem. Quando não está? Como que a gente faz? Para onde a gente vai? Permanecemos aqui, crendo na promessa, crendo que somos benditos do Senhor, que a nossa casa servirá ao Senhor e que o nome dele será glorificado. O nome dele será glorificado. Que venha mais e mais a presença do Senhor sobre nós, para que possamos permanecer diante dele, rendidos, que ele cresça, que a glória dele resplandeça e que o poder dele seja visto em todos os lugares, que ele continua sendo Deus, que ele continua fazendo milagre, que ele continua salvando, libertando e transformando, que ele continua sendo bom, que ele continua olhando para os céus. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, o teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, o teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, o teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Caia fogo do céu, queima este altar, mostra pra este povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima este altar, mostra pra este povo que há Deus em Israel. Queima o Senhor. Somos teus, somos teus. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar
a Deus em Israel. Ele continua sendo o mesmo, ele não mudou. Aleluia, aleluia. O controle permanece nas mãos dele. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Glorificado, exaltado seja o teu nome. Aleluia, aleluia. Somos teus, somos teus. Somos teus altares, Senhor. Receba a nossa adoração com cheiro suave e agradável. Queime o nosso altar. Queime, Senhor. Queime, Senhor, que este fogo não se apague. Que o fogo do teu amor não se apague nas nossas vidas, nos nossos corações. Seja exaltado a todo tempo, Senhor. Graças e glórias te damos. Aleluia! Aplauda, exalta a glória a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Estende sua mão para cá. Já vamos estar apresentando as nossas crianças. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos, Pai, pelo seu amor e pelo seu cuidado. Queremos desde já apresentar, Senhor querido, como temos apresentado, Senhor, diariamente, as nossas crianças, Pai. Que elas continuem crescendo no entendimento, na graça, na glória e no seu poder. Que o Senhor, meu Pai, a cada dia os livre, Senhor, de todo mal, de todo olhar maligno, Senhor, e toda mente maliciosa, Senhor. Pai, afasta-os do homem mau, Senhor, em nome de Jesus. Cuide, proteja e guarda eles e agora, como também, Senhor, querido, a todos nós, leva os pensamentos deles cativos ao conhecimento de Cristo, para que tudo aquilo que eles aprenderem não se perca, mas seja como uma semente que dia após dia, Senhor, começa a germinar, começa a criar raiz e no seu tempo certo, Pai, dará o seu fruto necessário, Senhor. Somos gratos, Senhor, em nome de Jesus. Guarde, Senhor querido, seus corações. Guarde, Senhor querido, em nome de Jesus, suas mentes, ó Pai. E que eles sejam, Pai, continuem sendo ministrados, Pai, por Ti. Para que, Senhor, haja, Pai, esta quietude, haja, Senhor querido, esta solitude e haja, Senhor, cada vez mais esta proximidade contigo. E que o Senhor comande, use, Senhor querido, a vida da Elisângela nas tuas mãos e também, Senhor, todos os demais que estiverem envolvidos para que eles continuem, Senhor, fazendo com que a sua glória seja revelada sobre a vida dessas crianças. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Podeis ir. Aleluia. Podeis sentar, irmãos. Eu estou pedindo os coisas que falei antes ou depois, tá uma briga boa esse, que é bom, né? Então, eu sei que, vou deixar para depois, na hora que após a palavra, eu já sei que Deus Espírito já está reservando algo para nós, né? Aleluia. Então, já quero chamar aqui o Josafá, ele vai estar ministrando a palavra do Senhor hoje. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Venha. Pode ir para mim. Quer deixar aqui já? Já arrumou tudo aqui. Oh, glória. Amém? Quero arrumar aqui. Falei. Oh, glória. Estenda sua mão para cá. Enquanto isso, quero fazer uma oração simples. E depois, conforme o Senhor vai dando direcionamento para o que vai fazer, faz do jeito que Deus mandou, né? Aleluia. Pai, graças te damos. Somos gratos a Ti, Senhor. Somos gratos pelo seu amor e pelo seu cuidado. Espírito Santo de Deus, é o Senhor quem faz e é o Senhor quem nos usa. Assim somos gratos. Então, diante, Pai, dessa palavra, coloque agora, Senhor querido, as nossas mentes cativas ao conhecimento de Cristo. E que o Senhor Espírito Santo de Deus leve agora a certeza daquilo, Senhor, que seremos ministrados, para que nenhuma informação
ou que nenhuma seta, dardo ou qualquer tipo de levante de Satanás possa nos distrair, Senhor. E em nome de Jesus, que todo ataque de Satanás seja agora cancelado, bloqueado, anulado e desfeito em nome de Jesus. E que a sua palavra flua de uma maneira sobrenatural. Use como o Senhor tem usado a vida do teu filho e coloque, Espírito Santo de Deus, as palavras daquilo que o Senhor quer nos ministrar e quer fazer em nós hoje, Pai. Muito obrigado. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Só uma hora, tá bom? Amém. Deixa eu abrir esse quadro. Ou glória. Amém. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias. Mateus 8, 23. Tempinho de tem chovido bastante, né? Graças a Deus. E esse tempo eu tenho acompanhado o nível da represa, mas não vamos falar sim de água, mas algo diferente, né? Amém? Todos abriram? Amém. Mateus 8, 23 fala assim: Jesus subiu no barco e os seus discípulos foram com ele. De repente uma grande tempestade agitou o lago, de uma tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco. E Jesus estava dormindo. E os seus discípulos chegaram perto dele e acordaram dizendo: socorro, Senhor, nós vamos morrer. Verso 26 fala assim: então Jesus respondeu: por que vocês são assim, tão medrosos? Respondeu Jesus: como uma pequena fé que vocês têm? Então ele levantou e falou duro por frente com as ondas, tudo ficou calmo. Então todos ficaram admirados com isso. Tem outra tradução aqui, um pouco diferente, né? Como a gente tem um pouquinho de tempo e bastante tempo, e eu vou ministrar, acho que deu uns 15 minutos, uma palavra muito rápida. Pega ele, Jesus. Aleluia, aleluia. Outra tradução fala assim: então ele no barco e os seus discípulos seguiram. Eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. E porém ele estava dormindo. E os seus discípulos se aproximaram desesperados, dizendo: Senhor, salva-nos, que padecemos. E ele disse: por que temeis, homem de pequena fé? Sabe aqui? Teve uns 15 dias, 20 dias atrás aí, aqui em Perus, choveu bastante, né? Aí eu não quero falar agora a respeito
Começou o vento soprar, então já tinha saído mensagem no celular, que não ficasse aquelas mensagens, né? Não fique debaixo das árvores, cuidado, fique em um lugar seguro. E eu estava em casa. A minha esposa vinha sair, indo para a igreja. E começou a soprar o vento com forte. Só que na caminhada com Cristo, eu tive uma experiência. A gente estava na igreja junto, ia iniciar o culto, e aí escureceu, ficou preto para todos os lados. E ali nós se preparamos para ir começar a oração. E aí o pastor começou a repreender. Eu repreendo essa tempestade, esse vento forte que vinha aqui, seja da permissão de Deus. E continuou a oração. Aí veio um vento. O vento soprou e foi limpando. Em seguida eu olhei e falei assim, ué, mas cadê aquela chuva? Porque naquele exato momento eu pensei assim, não, o pessoal não vai vir, né? Alguns crentes olham assim pro tempo e falam assim, já era, a chuva vai cair, nós não vamos pro culto, né? Mas foi diferente, né? Deus mandou o vento. E aí foi total diferente. Aquela chuva foi embora, né? Por que eu estou falando isso? Como eu falei, de 15 a 20 dias, deu um vento. E aí é tremendo, né? Eu já tinha visto essa experiência, mas eu só olhei assim, eu falei, Senhor, não foi o que eu orei, né? Mas amém. E aí começou a chuva, e o vento soprar, eu levantei as mãos e comecei a orar. Amados, dava na impressão, não, era isso, a rua de baixo, descendo bastante, a água chovendo bastante, e no meu quintal assim só uma garoa forte. E o vento estava tão forte que da casa de baixo tem um tipo de telha, ela não é cerâmica. Acredito que seja um tipo de plástico e umas 5 casas na rua de baixo, mas não se diz da minha assim, umas 5 casas, voou uma telha que caiu no meu quintal. E aí naquela hora eu lembrei da história de Moisés, né? Que a mãe, os pais de Moisés colocaram ele lá no rio, dele descer, subiu. Eu fiquei olhando aquela telha voando e eu tinha certeza que era do meu vizinho da direita, o sobrado não é alto, né? Depois eu fiquei sabendo que eram umas 4 ou 5 casas da rua de baixo, para você ver que o vento estava tão forte. E na minha casa em si, glória a Deus, não aconteceu nada, e era pouca chuva. E eu falei para minha esposa, falei assim, eu gostaria que você estava em casa. Ela, o que aconteceu? Eu disse, quando você viu o que Deus fez aqui. E eu lendo essa palavra, né? Os discípulos de Jesus entraram ali no barco, né? Junto com ele. E nessa caminhada, né? O discípulo de Jesus, já há um tempo ali, e vendo alguns milagres, algumas curas que Jesus fazia. Alguns discípulos ali eram pescadores, eles têm experiência com o mar, né? Vamos dizer assim, o vento. E para mim seria difícil falar, não, eu entrei no barco, a primeira coisa que eu ia olhar e falar assim, é complicado, né? Porque primeiro eu não sei nadar. Mas alguns discípulos dele não sabia, conhecia o mar. E eu meditando na palavra esses dias e olhando algumas coisas que Deus
está nos fazendo com nossa vida, porque assim, todos nós temos um tempo aí caminhada com Cristo, né? Tem algumas experiências com cura, com milagre, até mesmo no lado financeiro, né? A gente já ouviu isso, glória a Deus. E é muito bom, né? Porque nós olhamos assim, uau, Deus está junto, né? Ele está na frente, Ele está no barco junto, né? E eu meditando nessa palavra, eu falei a Deus, por várias vezes eu tenho visto a sua mão agindo na vida dos meus filhos, na vida das minhas noras, dentro da igreja, né? E aí, mas nesse tempo, o que o Senhor quer fazer? Nós estamos juntos na caminhada, e aí vem um vento sopra. Então Jesus fala assim, vamos para o outro lado do lago. Vamos dizer, é sair daqui, é sair dessa rua e para o outro lado. Nós estamos dentro da nossa casa, nós olhando algo que às vezes não está muito de acordo, né? Nós olhamos e falamos, amém. Deus está junto, nós temos visto a mão dele e vamos para o outro lado. Só que aí vem um vento, né? Vem um vento soprando forte. E aí nós lemos essa palavra e algumas vezes eu falei assim, não é? Os discípulos de Jesus, quanto tempo, né? Eles estavam ali juntos. Só que aí, cadê a fé desses homens, né? Como fala, né? Esse mês de fevereiro, o tema do mês de fevereiro é a fé que nos salva, né? Meio que esqueci falecendo nisso. Mas assim, é fácil nós olhar quando nós não estamos passando por lá e falar assim, ó, discípulo de Jesus há muito tempo viu milagres, curas, alguns eram pescadores. Por que eles ficaram tão assustados? Porque era um vento diferente, não era um vento comum. E nas nossas vidas, como eu falei, a experiência que nós temos na caminhada com Cristo, vai vendo milagres, cura, Deus fazendo algo sobrenaturais sobre a igreja. E aí ele vai falar, todo tempo, glória a Deus. E aí vem um vento diferenciado. Se nós somos acostumados a ver um vento, no caso eu fui criado no sítio, né? Bastante árvore, os pregos, os sobrados eram os pés de árvore, paralama, juazeiro. Então, se nós somos acostumados a ver um vento 70 km por hora, só que num dia que vem de 140, 150, você fala, Senhor, e agora? Aí nós começamos a olhar para nossas casas, para o nosso abrigo, né? O que o Senhor quer falar? O que é que o Senhor quer nos mostrar com isso, né? Com essa tempestade? Porque às vezes nós olhamos nas nossas vidas caminhando, passamos um momento difícil, que luta aqui, mas o que Deus está nos ensinando? Com esse vento, com essa tempestade, Jesus deu a ordem para o discípulo, né? Entre no barco e vamos para o outro lado. E na nossa vida, nós temos que olhar e falar, Senhor, abre meus olhos espirituais. Mesmo se algo der errado,
fiz um planejamento, não deu certo. Outro lado também não, o carro quebrou. Então nós olhamos e falamos, Senhor, nos ensina. A tempestade está vindo, está soprando, mas não é só isso. Porque o Deus Todo-Poderoso está junto. Ele que governa o céu e a terra, todo o universo, tudo está debaixo das mãos dele. Então, mesmo que as coisas não caminhem bem, é hora de nós parar, olhar por dentro do nosso quarto, mesmo na caminhada ao de manhã indo para o trabalho, dentro do coletivo, e nós olhar e falar, Senhor, nos mostra, fala comigo, porque eu quero ter esse entendimento. Porque não é só a chuva, só o vento que vai vir trazer enchente, não. O Deus Todo-Poderoso às vezes não, está querendo mostrar algo para os filhos. E se nós não estamos perto dele, se nós estamos na busca, na leitura da palavra, nós vai passar despercebido. Ah, choveu muito, você viu? Arrancou alguns telhados, raio, caiu nas umas águas, principalmente ali no centro, né? Eu trabalho ali nas Feliz e tem várias árvores, 80 anos, 120 anos. Tem uma próxima onde eu trabalho, esse do senhor estava falando. Eu era criança, passava para jogar bola, já tinha esse. Mas quantos anos o senhor tem? De 93. Meu Deus. Então, era na época que a 14 de Almeida não existia nem asfalto, era estrada, né? Eu até parei para escutar eles falando as histórias, né? E aí Deus vai falando. Deus vai nos mostrando, né? Com os olhos que nós temos que olhar, né? Fala que o barco foi ficando cheio de água, né? E nós até escutamos, né? Pelos vendedores, né? Água é bênção, água é refrigério, refresco, aqueles vendedores de água. E é verdade. No batismo, né? Desceu as águas. Uau! Deus fez algo sobrenatural. Mas quando vem enchente, quando é bastante, em exagero. Só que aí tudo existe a mão do Senhor e o que Ele quer nos mostrar. Que eu falei mesmo nas crianças. Se meio que deu uma travada, né? Tem um varão que ele coloca uns louvor, algo, eu estava assistindo esse vídeo no YouTube, né? E ele fala assim, amados, se na madrugada escureceu mais, ficou mais escuro, é porque está próximo de amanhecer o dia, logo mais o sol vai brilhar, e é aquele dia que você vai olhar. Ele fala isso. Então, assim, essa é a fé que nós temos que ter, né? Travou, ficou um pouquinho difícil, mas não vai ficar assim, porque está dominado pelo Deus Todo-Poderoso. As guerras, pode vir o vento, pode vir terra, como eu falei, em alta velocidade, só que é dominado por Deus. E Ele que domina o vento, a chuva, e as nossas vidas, né, o nosso caminhar. E algo de experiência, né, que eu tive ontem, né, a gente, os afazeres, e algumas vezes, casa de amigo, a gente chega e olha uma churrasqueira, né? Quando eu já fico sonhando com as marcas do decote, até fica devendo preço. E até olhando para a churrasqueira, ela montadinha bonita. E a experiência que eu tive
está trabalhando no salão. É algo que nas vidas olhar e se alegrar com aquele alimento, mas para o propósito de Deus, o espaço que a gente vai usar está atrapalhando. Não que a gente não vai se reunir e fazer um churrasco, não, mas só que ela está num local que, né, lá que eles construíram, para que eles o comércio, para eles era uma maravilha, mas para nós. E eu saí de casa com algo no meu coração e falei, Senhor, que não seja tão difícil, né? Porque geralmente quando a obra é algo pequeno assim, o pessoal costuma caprichar no cimento, né? E eu olhei e falei assim, não, o Senhor está na frente. O Senhor está na frente. Eu peguei, dei uma olhada assim, alguns serviços que você vai fazer, você inicia embaixo, né? Mas lá foi o contrário, teve que iniciar de cima para baixo. E foi algo sobrenatural, né? Deus fez algo tão maravilhoso e você trabalhou quase o dia todo com a marreta. Eu já fiz essas atividades e o pulso chegava a inchar, né? Só que quando é debaixo de oração, você pode até ter cansado um pouco as pernas, mas pela caminhada que eu fiz, né? Não pelo trabalho em si, né? Chegou no final do dia, eu agradeci a Deus, eu falei, o Senhor está na frente. E você pode estar olhando e falar assim, irmão, mas isso imune, isso que você está falando, só que eu preciso falar, eu preciso passar. Se eu trabalhei o dia e meu pulso está normal, meu braço está normal, quando eu esteja escrevendo, eu fui olhando assim, eu vou ver amanhã, né? E eu ainda pensei algo contrário, né? Porque no outro dia, como a gente diz assim, no sangue espelho. Só que não, levantei de manhã, agradeci a Deus, ali debaixo do chuveiro, fazendo oração de igual. Então o vento está soprando, mas Jesus quer nos ensinar nesse tempo. E é um tempo, como eu falei assim, de experiência, como todos nós temos, como eu falei, só que o Deus Todo-Poderoso não quer que nós vivemos, nós parar, né? Eu já vi milagres, algo acontecendo dentro da igreja. Não. Ele quer mais sobre as nossas vidas. E esses dias eu estava comentando, né? Com minha irmã, eu falei assim, às vezes nós olhamos para a vida de José, Moisés, os homens de Deus aí, nós falamos, uau, eu quero, né? Eu quero ter o que esses homens de Deus teve assim em mão, né? O poder agindo, mas nós estamos preparados para passar o que ele passou? Como Silas, Paulo, sendo apanhado ao vivo ali na praça. Só que depois nós sabemos que ele tinha que chegar naquele. Paulo e Silas tinham que chegar naquele caso, andar com aquelas pessoas presas. E às vezes nós passamos por algo nas nossas vidas, como eu falei, de vento e de tempestade. E só que assim, o tempo bom, o tempo maravilhoso, a cura, o milagre, a transformação vem, né? E a gente pode olhar para nossas vidas assim e falar assim, maior palavra assim que o Senhor nos dá, que Ele fez nas nossas vidas, é o testemunho. Porque às vezes nós olhamos assim e você fala assim, algum parente, que eu tenho um primo, fez algo errado, está ali,
do presídio, né? E é o que nós estamos passando hoje. É que o vento está soprando, só que algo poderoso, algo maravilhoso, está para Deus fazer, porque na vida da família, porque não parou aqui, né? E aí, como eu costumo falar para os meus colegas de serviço, eu falo para eles, enquanto você é jovem, está com saúde, e churrasco, bebedeiro, fazendo algo que a carne quer, olhando e falando assim, é maravilha. É difícil quando vem as enfermidades. É difícil como começa a olhar e nossos colegas começam a partir por causa de cirrose, problema no corações, que eu passei por isso. Aí nós olhamos e falamos assim, não é mil maravilha não. Esse caminho aqui não está correto, está errado. Só que às vezes nós ministramos a palavra, né, para nossos colegas, amigos que trabalham, tem momentos que eles falam, não, eu não quero saber. Só que é uma semente plantada no coração. Porque isso aconteceu comigo, né? Falar assim, eu não quero saber, mas e Deus só olhou de cima e falou assim, hoje, nesse momento, com a idade que você está, você não quer, só que foi uma semente plantada. Aí quando vem o vento do sol para a tempestade, você fala assim, agora só resta Deus Todo-Poderoso para nós ficar aos pés dele e falar, Senhor, agora é contigo. O colega olhou para mim e falou assim, mas você não acha que está pegando tão pesado? Eu falei assim, a palavra de Deus é perfeita, é agradável. E a gente vê que tem momentos, mesmo quando João Batista ali no deserto, e preparando o lugar para o rei, para o Messias, ele meio que pegava pesado. Até Jesus, quando olhava, falava assim, você quer me seguir? Venha. E ele não ficava voltando ou então pegando pelo braço, né? Então, eu em casa meditando essa palavra. E é um tempo, né? É um tempo da gente estar mais orando, jejuando, até pelaquele lugar, porque foi Deus que preparou aquele lugar para nós, né? Então a palavra de Deus está escrito no Salmo 7, do 23 a 30. Deixa eu colocar isso. Sempre 7, 23. Amém? Todos se encontraram? Amém? O Salmo 107, 23 fala assim: alguns viajando em navio nos oceanos, eles ganhavam vidas nos mares, eles viram que o Senhor Deus faz umas coisas maravilhosas, e que Ele realiza nos mares. Ele dava ordem e o vento forte começava a soprar. Ele levantava as ondas, os navios subiam bem alto, depois mergulhavam nas profundezas e não
E no meio desse período, os homens ficavam apavorados. Tropeçavam as ondas, balançavam como um medo. E toda a sua prática de marinheiro não adiantava nada. Então, nas suas angústias, grito por socorro. E o Senhor Deus livra das suas aflições. E Ele calma a tempestade e as ondas ficavam quietas. Eles se alegravam porque o mar tinha ficado calmo. Assim Deus os leva em segurança para o porto desejado. Você vê que aqui no Salmo fala que os marinheiros, né, como eu falei no início, vamos dizer, o cara até se sente, né, está ali numa função um certo tempo, né, como dizendo, eu conheço tudo, essa área eu domino, né? Quando a gente está algum tempo, muitos anos no trabalho, a gente tem que inclina o nariz, né? Fala assim, essa área aqui eu domino do início ao fim. E o que Deus fazia isso aí? Soprava só para ver. E ele ficava apavorado, falava assim, mas o que é isso? Esse navio subindo, agora ele desce e mergulha. E aí Deus, no nosso dia a dia, Deus faz isso conosco. E nos meus avós, às vezes até meus pais falavam assim, Deus castiga, Deus. E se eu para correr do tempo, né, a gente começa a aprender e conhecer na palavra que algumas coisas que acontecem. Um é para o ensinamento, para mostrar onde Ele quer nos colocar. Assim, não é desobediência, né? E outras coisas, às vezes, que acontecem, né? O povo que está no mundão aí, que faz umas coisas que só Deus, é desobediência mesmo. Como a gente tem visto nessa festa carnal aí esses dias, né? Todo ano, o que eles aprontam? Pagam um preço, depois até a vida mostra, né, o que acontece, aqueles que desonram de Deus Todo-Poderoso. Desobediência. Só que na vida do crente, você está consagrando, se você está buscando, se você está jejuando, Deus quer levar algo para nós, uma experiência a mais na vida dele. Como eu falei, né? Uma das pregações mais tremendas disso, você pode olhar assim, parar e falar assim, mas qual foi a pregação assim que o Espírito Santo de Deus falou aos corações das vidas, né? Na igreja do Lontado. É o seu testemunho. Como Deus usa você no dom de cura. Na família que são católicos roxos, né? Como aconteceu comigo, você olha assim, você fala, uau, é Deus puro, porque de mim não tem nada. Então assim, Deus faz isso para mostrar que Ele está no comando, que Ele que faz, que Ele que capacita, Ele que, né? Eu gostaria que você abrisse Gênesis, capítulo 1, verso 28, né? Já finalizando, como eu falei no início, uma palavra bem rápida, mas foi que Deus colocou no meu coração. Eu até me fui pego de surpresa, porque eu olhei na escala lá e falei assim, aqui é 15. Eu voei. O pastor olhou para mim e falou, não, já faz domingo. Eu falei, não faz isso, mas depois daquele dia que a Júlia falou assim, eu não vou falar não. Eu vi lá,
Deus catou. Catou forte, né? Então é Gênesis 1, verso 28. Então fala assim: e o abençoado dizendo, está sendo a tradução, tenha muito e muitos filhos, espalhe-se por toda a terra e domine, e tenham poder sobre os peixes do mar, e sobre as aves que voam no ar, e sobre os animais que rastejam pelo chão. Só que aqui, até lembrei do nosso Nordeste, porque no início fala assim: tenha muitos filhos. Leva a sério. Só que eu olhei, né, eu falei assim: ah, Deus, os filhos espiritual, né? Você ora pelas vidas e você fala assim: ah, meu filho na fé, né? Filho, porque aqui ele tem essa tradução, fala assim: tenha muito e muitos, repete o muito, né? Muito e muitos, então é muito. Eu olhando, eu falei: isso aqui, os meus filhos, esse versículo. Mas o que me chama a atenção aqui é a palavra domínio, né? Então Deus fala assim que nós temos domínio, né? Pelos peixes do mar, né? Os animais selvagens. Então, voltando ao que eu falei no início, o Deus Todo-Poderoso já estava falando para o discípulo que ele tinha que dominar aquele vento. O Deus já tinha, né, o Deus Todo-Poderoso já tinha escrito aqui, já tinha falado, né, vamos dizer assim, esse versículo, que nós temos que ter domínio. Então, Senhor, amados, se você está na escola, pegou o coletivo onde você esteja, se começou a soprar e você vê assim que a tempestade vem, não tenha medo. Como falava, né, o apóstolo Dionísio falava assim: você não vai pagar imposto por isso. E aí é uma experiência tremenda, né? Porque eu lembrei, né, de tudo que eu tinha visto. Eu falei: eu estou sozinho, vou levantar as mãos e vou clamar. Então, né, nesse versículo, eu falei: uau, tremendo, né? Porque Deus já nos deu, né? Deus já nos deu a palavra, Deus já nos ensinou nós profetizar, e nas nossas famílias, na vida dos nossos amigos, mesmo que esteja num caminho errante, um caminho escolhido por Ele e Ele mesmo, nós temos que profetizar. Não, eu profetizo em nome de Jesus que Ele vai sair. Eu profetizo em nome de Jesus que, mesmo que Ele não queira escutar, estou falando da Tua palavra, mas que o Senhor vai enviar uma vida que Ele nem conhece e vai começar a falar do seu amor, da Sua palavra. Então nós temos que olhar e fazer essa oração e crer, né? E crer, como fala assim, é a fé que nos salva. Então, assim, não só nós, mas a nossa casa, nós temos que fazer a oração crendo, né? Como esses dias eu estava falando com o pastor, e é tremendo quando você ora o homem e mulher de Deus. Ah, estou sentindo uma mãozinha aqui, então desse jeito lá. A pessoa com o da palavra, ela tem fé. Vamos dizer assim, não há um aparelho para medir a fé. Qual? Que nível que ela está, né? Só que a gente já olha assim, você já vai. Não, tem fé, Deus vai fazer agora. Como eu costumo falar com o meu vizinho, né? Deus fez vários milagres dentro do lar dele, com ela,
tenho muita fé. E você também, não fica atrás, né? Peraí. Eu falo para ele assim, ele é fácil orar por você. Ele, mas por quê? Eu falei, Senhor, eu já orei por vidas de olhar e falar assim, faz aí a oração, eu não tenho fé. Só que é tremendo. Só que é tremendo, porque Deus cura. Né? Às vezes nós oramos assim, e fala assim, mas por que não aconteceu? Porque a pessoa não tem fé. Não. Eu já vi pessoas sendo curadas, mesmo antes de iniciar a oração e falar, não, vamos pela sua fé, porque eu não tenho. E Deus, né? Então, foi isso que Deus colocou no meu coração, que ao versículo, algo Deus possa ter falado do seu coração, e nós continuamos, né? Não, mas independente qual a área, na família, ou parente fala assim, não, aqui o vento está. Não, o vento está soprando forte, tá, mas o Deus poderoso está junto, está soprando forte, tá, mas Ele que domina. Amém? Está fazendo a oração nessa noite. Pai Deus, Deus poderoso, Deus grande, Senhor, papai, assim, ó Deus, como o Senhor tem falado, Pai, o meu coração, Senhor, através desse versículo, Senhor, que fala onde a gente sopra, Senhor, que mesmo, papai, que na vida, Deus, dos parentes, colegas, amigos, Senhor, nós podemos ter olhar e falar assim, aí está a tempestade, tá? E nós cremos que pode estar a tempestade, cremos que o vento está soprando forte, mas o vento não vai manter todo o tempo nesse livro. Assim como nós olhamos, Senhor Deus, como eu falei, da noite, papai, ou mesmo durante o dia, Senhor, nós olhamos, Senhor, 2 horas da tarde, o sol brilha forte, em alguns lugares chega a 44 graus, 42, e a gente fala assim, oh, mas como faz para suportar, Senhor? Mas a temperatura também é dominada por Ti, Senhor. Em nome de Jesus, que realmente nós não venha olhar, Pai, desanimar, Senhor, porque nós temos que ser apenas Deus, canal de bênção, papai, na vida dos nossos irmãos. Em nome de Jesus. Mesmo que não olhamos, Senhor, esse está desanimado, esse fala algumas coisas. E às vezes, Senhor Deus, o Senhor conhece meu coração, que eu fico quietinho, como eu costumo falar, às vezes é melhor colocar o joelho no chão e orar pelas vidas que às vezes falam algo, Pai. Que o Espírito Santo de Deus fale, papai. Ó Deus, essas vidas que ainda não conhecem a Tua palavra, essas vidas que não querem saber, Senhor, mas tudo é dominado, papai, para Ti, pela vida dos Seus filhos, que eles venham obedecer, que eles venham querer, papai, conhecer a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bom que foram 15 minutos. Já pensou se ele fala que é 1 hora? Eita glória. Né? Aleluia. Ele só deixou de contar, né? Um pequeno, podemos assim dizer, né? Porque a hora que a gente terminou de ensacar os entulhos, a gente tinha primeiro, né? Primeiro vieram 7, é isso, né? Depois vieram 15 e depois vieram mais, não sei se foi 8, 9 sacos, né? 7, 15 e eu não sei quantos lá. Eu sei que deu mais de 30 sacos de entulho isso aí e ainda faltou saco porque ainda tem mais entulho lá para colocar. Isso para vocês terem a dimensão da churrasqueira e da pia lá que foram destruídas. Então, para a gente poder ver que assim, é real, né? Quando Deus ele faz, e eu também cheguei aqui fazendo uma coisa para ele, falei assim,
tinha um móvelzinho dessa altura, né? E eu ia me aventurar e ficar subindo em cima dele para poder tirar os cabos lá. Eu falei, só esse movimento tá meio estranho, né? Mas não é de doer, dor, nada, mas foi bênção de Deus, né? Pode você não ajuda. E foi tão tremendo, né? Porque a hora que nós começamos ali, a gente falou, tá, e agora? Começa por onde, né? E quando é algo direcionado por Deus, não tem como, né? Você vai, Deus te dá, Deus resolve e Deus faz. E é isso que é tremendo, né? Assim, a gente muitas vezes faz planos, mas Deus falou assim, hoje eu quero isso, então é isso aí, né? Vai, só faça, né? Deixa o resultado comigo, né? E foi tremendo, foi tremendo. Eu creio que Deus já está movendo ali, já percebemos que o lugar é bem movimentado, tá? Muito movimentado, que assim, passa muita gente lá na frente. Falei, Senhor, ó, tem propósito aí no negócio aí. Falei, glória a Deus, bastante jovens também passando lá na frente, então, isso aí, irmãos, Deus nos colocou num lugar que se a gente estava esperando ali para poder ter, é isso aí, já está lá, ó. É só, assim, não lance, né? Não lance a vara, vai ter que lançar a rede mesmo. Não vai ter essa, lança a rede e puxa, né? Aí já era, é isso aí, mas glória a Deus, bênção de Deus, né? Então, foi ali um tempo de o Senhor nos mostrou algo ali, começou a falar muito grandiosamente em tudo, né? Foi também. E ainda com esse outro detalhe, né? A gente lá, né, fazendo ali aquela primeira parte da churrasqueira, né, quebrando do alto para baixo, daqui a pouco ele recebe lá olha que interessante, nós começando, daí daqui a pouco o telefone dele pifa, do nada para, não inicia, não desliga, não inicia, parou. Eu falei, vamos embora, vamos continuar. A hora que a gente terminou, né, uma parte ali, e depois ia pegar a outra, essa nós estamos em 3 partes, né, então ficou uma parte de cima, depois a hora que ela começou a ficar mais gordinha, né, ali a gente pegou, fez aquela outra parte e deixou depois para o final a base. E nesse intermédio, a hora que terminou ali, foi para indo para de baixo, daí eu estava lá, fui ali mexer para ver se ligava, né, mas mesmo assim não tem como você mexer no celular, porque era um poeira direto, né. Aí, mexendo, voltou, ele falou, será que vai voltar? Eu falei, já voltou. Na hora que nós fomos lá ver, tinha voltado no celular. Eu falei, glória a Deus, é isso aí. Tinha levado o carregador, carregou e glória a Deus. Na hora que ele foi olhar a foto, a casa de baixo onde ele alugou, os disjuntores pegaram fogo. Eu falei, Senhor, que negócio é esse? E aí a mulher lá mandando álcool, desesperada, ele tentou tomar banho que tinha que sair e tal, não sei o quê. Daí é bom, né? Como já é pessoa conhecida, né? Então já conseguiu entrar nesse acordo. E a hora que foi, o rapaz que fez a instalação foi lá ver, irmãos, não tem uma lógica, mas tem um cuidado de Deus, né? Foi um fio que fez com que ali pegasse fogo, mas este fio que fez com que pegasse fogo, ele queimou da casa onde estava ligado até a casa de Josafá. E não queimou o disjuntor de Josafá e nem fez nada na casa dele. Aí você fala assim, Senhor, que negócio é esse? Então, isso é para a gente poder ver o cuidado de Deus. Quando nós estamos debaixo de uma palavra, debaixo de uma promessa, debaixo do que Deus ele tem para nós, não adianta. Não adianta a gente querer fazer o contrário. Não adianta a gente querer dar um passo ao contrário. Muitas vezes, como foi ministrado aqui, né? A tempestade ela vem só com o único propósito, né? De mostrar que a autoridade está na nossa vida. Mas muitas vezes a gente não usa, né? Tá aí, é só a gente usar, abre a boca, deixa Deus te usar. Ou seja, e quando fala em abrir a boca, não é simplesmente falar. Muitas vezes é você ter atitudes que vão chegar a viver aquele propósito. Porque muitas vezes a pessoa pensa, não, então eu vou ter que pregar. Não. Muitas vezes você vai falar com alguém e aquela pessoa estava esperando aquilo ali para poder fazer o que Deus mandou. Muitas vezes você vai falar
pediram alguma coisa, mas a pessoa fala, não, mas Deus falou e eu pedi para Deus mostrar quem era. E muitas vezes está aí, o falar está nisso, né? Usar o que Deus te deu está nisso. De chegar aonde outros não podem, mas você pode porque Deus já te colocou naquele lugar. E muitas vezes é isso, a gente deixa de usar o que Deus tem para a nossa vida, preocupado com o que vai acontecer em vez de permitir Ele nos usar. E é isso, a gente tem que entender isso. Deus vai nos usar naquilo que Ele já nos deu. Ele não vai nos usar naquilo que posteriormente Ele vai nos dar, não, Ele já nos deu. E não só nos deu, como também ativou nas nossas vidas isso. Agora nós só temos que permitir Ele nos usar. E diante disso, gostaria de falar isso aí, e até tem a ver, mas eu quero finalizar para a gente poder estar orando. Essa palavra, durante anos, desde quando eu a li a primeira vez, ela mexe muito comigo em alguns tempos de mudança. É uma palavra simples, mas ela mexe muito, e assim, eu sempre procuro estar lembrando dela. Por quê? Porque essa palavra que eu vou ler, lógico, tem tudo a ver com o contexto, tudo a ver com aquilo que já foi ministrado, é mais para finalizar, para a gente poder estar orando, mas eu não podia deixar, porque o Espírito Santo de Deus falou algo aqui que eu preciso passar para os irmãos. É uma palavra simples, Eclesiastes 10:10, é uma palavra simples que eu já, durante um bom tempo, sempre eu gosto de falar, em determinados períodos eu gosto de pregá-la, porque isso é importante, até conta a história, né, daquilo que aconteceu. Então diz assim: se o machado está embotado e ninguém o afia, é preciso redobrar a força, mas com sabedoria se obtém êxito. Então, o que é Eclesiastes 10:10? O que isso significou, eu digo, na minha vida e posteriormente na vida das pessoas que foram ministradas? Olha que interessante, o Josafá disse isso, e Jesus ensinou isso, e Jesus mostrou isso para os discípulos. Ele falou assim, ó, tá aqui, ó, vocês aprenderam? Tá tudo na mão de vocês? Usa essa fé e haja ela no sobrenatural. Por quê? Porque se uma vez a sua fé ela ficar dessa maneira, sem corte, você vai ter que redobrar a força, ou seja, a ponto até mesmo de você duvidar daquilo que você é. Para quê? Para que você não tenha o êxito necessário, mas se você entender que, exemplo, nós recebemos a palavra hoje, nós recebemos, aquilo fez o que conosco? Nos afiou. Para quê? Para nós usarmos a nossa fé e vivermos este sobrenatural. Nós somos esse machado. Nós somos este de Deus. Nós estamos nas mãos de Deus, tá? Então nós somos esse machado. Mas, ao mesmo tempo, nós também temos um machado. Qual é esse machado? É a palavra. Se ela não estiver afiada a nós, a ponto de levar essa palavra para quem precisa, ou usá-la no momento que é necessário, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar muito mais força, ou seja, vamos querer fazer aquilo que todos estão fazendo e não fazer aquilo que Deus está nos mostrando. Então, diante dessa verdade e diante daquilo que nós somos ministrados, eu quero te chamar agora, neste momento, para nós fazermos um clamor, não muito grande, mas um clamor específico. Para quê? Para que as pessoas que hoje elas se encontram desse jeito, ou seja, como os discípulos no barco, olhando a tempestade e não usando aquilo que eles foram ensinados. Porque, se recorde bem, do período que Jesus entrou, falou para eles entrarem no barco, posterior, eles tinham uma estadia. Anterior, tinha muito milagre que aconteceu. Então eles já tinham autoridade, eles sabiam como era para usar. Então muitas vezes o negócio está nesse meio que Deus nos coloca, o que nós estamos fazendo com essa autoridade. Então, para nós clamarmos por essas pessoas que hoje se encontram exatamente isso, sem porte, fracas. Porque não é que elas não querem, é porque muitas vezes elas não conhecem ou já fizeram tanto que agora não conseguem mais fazer, porque elas esqueceram que precisam passar pela lima, né? Passar pela pedra. Para quê? Para
ser afiada novamente. E é muito difícil para que você, ou para nós, um de nós, chegar até essas pessoas e falar: olha, você precisa arrancar isso, toda essa casta, arrancar toda essa religiosidade, arrancar todas essas coisas, porque na verdade quem faz é Deus, nós só damos a direção. Então, clamar para que estas vidas hoje realmente recebam este encontro com Deus. Amém? Do jeito que você estiver, da maneira que você quiser, vamos clamar agora, e após esse clamor, vamos também dar mais alguns avisos e encerrar o culto. Amém? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, graças te damos por este tempo, graças te damos por esta hora, graças te damos por essa palavra que nos instruiu, que nos alimentou, que nos deu a direção necessária, Pai, para aquilo que o Senhor quer fazer conosco em mais esta semana. Que em nome de Jesus, que sejamos ousados, ó Senhor, a ponto, Pai, de assumir toda esta autoridade, todo este domínio, toda esta ousadia que o Senhor já nos deu, assim como o Senhor falou ali com os discípulos, e assim como o Senhor entregou em nossas mãos, nós queremos agora clamar, sim, primeiramente pedir perdão pelos pecados cometidos pelos nossos irmãos, e também, Pai, por todos os pecados cometidos pelos seus antepassados, e orar agora e clamar por estas vidas que estão agora, Senhor, imotadas, vidas que estão agora, Senhor, sem corte, vidas que agora estão, Pai, completamente, Senhor querido, sem uma direção, já receberam a palavra, sabem o que tem que fazer, mas estão cansados, estão completamente ali, Senhor, paralisados por tudo aquilo que eles viveram, até mesmo pelas circunstâncias, e até, Senhor querido, vivendo por palavras, por informações, vivendo pelas suas emoções, vivendo pelos seus traumas, vivendo, Pai, pelas suas particularidades, querendo, Senhor, somente fazer por aquilo que eles acreditam que são os seus desejos e suas vontades, e não mais fazendo por aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, essa renúncia total, que o Senhor chegue a estas vidas, aonde eles se encontrarem, Pai, que pegue aqui toda a nossa região, que se for possível, Senhor, como estou ali localizado há mais ou menos neste tempo, que agora, Pai, que seja, Senhor, aqui, Pai, num círculo, numa dimensão agora, de até 4 quilômetros, Pai, em toda essa circunferência, atinja, Senhor querido, estas vidas, fale com elas, aonde elas estiverem, como elas estiverem, e, Pai, na situação de se encontrarem agora, em nome de Jesus, desperta-as, ó Pai, para este novo tempo, desperta-os para a sua palavra, desperta-os para a sua verdade, retire, Senhor, todos estes traumas, retire toda esta religiosidade, retire agora, Pai, que seja quebrado todo espírito opressor, quebrado, Pai, também todo tipo de manipulação, desfeita toda a obra, Pai, de Satanás, e também, Senhor, que aqueles que estiverem passando, Pai, por um período, Pai, de depressão, Senhor, cancele, anule toda essa ação das emoções, ó Pai, e faça com que eles enxerguem o seu poder, a sua graça e a sua glória, porque é isso, como foi ministrado na palavra de hoje, são as tempestades que nós temos que passar para poder usar a autoridade que o Senhor nos deu e reconhecer que nós, ó Pai, temos, ó Senhor, essa ousadia em Ti, que em nome de Jesus tudo isso se sujeita a essa palavra, Senhor, e em nome de Jesus que seja quebrado, desfeito e destruído todo tipo, Pai, de laço e amarras do inimigo agora, em nome de Jesus. Somos gratos porque nós cremos que esta semana nós teremos sim respostas destas vidas que virão até nós, virão, Senhor querido, até as pessoas que estão próximas, e nós saberemos que o Senhor continua sendo Deus nessas vidas, porque elas permitiram, Senhor, ser, ó Pai, amoladas por Ti, e novamente, Pai, novamente tomar a mão nesse arado e fazer com que a Sua obra se cumpra. Muito obrigado, Senhor. Graças te damos, ó Pai, por estas vidas. Graças te damos, Pai, pelo seu amor. Desde já entregamos todo o peso de intercessão nas tuas mãos, Pai, porque essas vidas são suas. Nós só somos, Pai, estes que clamam, estes que oram, estes que intercedem para poder ver com que o seu reino crescer de glória em glória, de vitória em vitória. Graças te damos, Pai.
Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Oh, glória, aleluia. É isso, irmãos. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Deixa eu perguntar para vocês. Amanhã nós teremos oração. Como vocês estão amanhã? Quer mudar o dia? Conseguem vir? Não conseguem vir? Porque assim, agora chega um período que nós temos que orar. É que assim, a minha pergunta é por quê? Porque de repente a gente nem faz a oração aqui, né? A gente já vai para lá e faz lá. É oração, não é? Entendeu? Vai ter muitas pessoas não tem convidado também para oração. Então não tem necessidade de ser um lugar específico, porque a gente pode de repente fazer a oração lá. O que vocês acham? O que vocês acham? Eu acho que era importante, pelo menos ir lá, né? Pelo menos essa segunda-feira a gente já está fazendo lá. Acho que é mais do que necessário já orar pelas pessoas, pelo lugar, sentir, né, espiritualmente a região, porque o que eu percebi é o seguinte: vai ter bastante coisa para a gente fazer. Só o dia que nós passamos lá, porque nós abrimos, né, a porta ficou aberta. Então nós vimos tudo o que estava acontecendo. E eles também viram tudo o que estava acontecendo. Então isso que é tremendo, né? Então a gente já tem que começar isso. Amém? Então, podemos marcar amanhã, às 8 horas, a oração lá? Amém? Podemos? Amém. Então, é isso. Então vamos agora nos colocar em pé, vamos estar orando e declarando e profetizando. Semana que vem é ceia, né? Semana que vem é ceia. Então, vamos fazer um propósito. Chame uma pessoa para vir na ceia. Uma pessoa que eu digo pode ser uma família, não tem problema não. Mas a gente não tem cadeira, não se preocupa, a gente fica em pé, eles sentam. Pelo menos a gente deixa ela ficar sentada. Ela fica sentada. Tudo bem, sem problema. Certo. Amém. Glória a Deus. Daí se não, pega, arrasta. Por que isso, irmãos? Deus está falando assim, está tendo uma movimentação espiritual diferente. Você vai falar como? Tem pessoas que assim, não sei se está esperando o nosso convite, já viu esperar o convite, sabe? Eu acho que assim, é dar mão e trazer. É alguma coisa assim, desse nível, entendeu? E assim, então, já que o Senhor está falando dessa maneira conosco, vamos chamar. Por que não? Mas antes, pega e tira 2 dias, 3 dias, faz um jejum e faz uma oração por ela, quebrando todo esse impedimento antes de você chamá-la. Amém? Glória a Deus, não esqueça de orar, né? Nosso propósito é vamos colocar assim, até o dia 20 de março está tudo pronto, né? Ou até antes, amém? Aleluia, glória a Deus. Já começar a fazer os cultos lá antes de inaugurar, né? Glória. Porque é isso aí. A oração não tem nada a ver com a gente estar lá, hein? A gente não pode esquecer disso. E estar falando. Deixa Deus te usar, permita Deus te usar. Use a autoridade, use aquilo que Deus já te deu, desde lá de quando você se entendeu ali por gente, né? Deixa Deus te usar. Para agora começar a fazer com que aquilo que Ele preparou para nós nesse tempo se concretize. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por essa noite. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pelo tempo, Senhor, que tivemos de louvores a Ti nesta adoração, nesta entrega. Obrigado pela Sua palavra, que assim nos mostrou e também, Pai, nos incitou e nos direcionou para algo grandioso. Somos gratos ao Pai por tudo que o Senhor fez, da maneira que o Senhor fez. Obrigado, Senhor, pela professora da escolinha, pelas crianças. Obrigado já pelo nosso retorno, que seja debaixo da Tua bênção, da Tua proteção, da Tua graça, que o Seu querer seja manifesto, e também te agradecemos já por tudo que o Senhor está preparando e do modo que o Senhor está preparando para nós. Que as pessoas, Pai, tanto daqui quanto, Pai, daquela localidade,
já comecem, Senhor, a se surpreender com tamanha presença da sua glória. Que o seu poder seja manifesto e a sua presença seja real. Somos gratos a Ti, Senhor. Despede-nos debaixo da Tua paz, do Teu amor, da Tua proteção. Coloca-nos batedores para levar-nos em segurança para os nossos lares, ó Senhor. Que tenhamos uma noite abençoada e que tenhamos uma semana abençoada, até chegarmos ao domingo que vem, aonde nós vamos sentar à mesa, nós vamos cear contigo, Senhor, ou melhor, vamos cear juntos contigo, Senhor. Muito obrigado, graças te damos, assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos, de agora para todo sempre, e todos digam amém. Deus abençoe.